Espera aí, pessoal, deixa eu só tirar o print. Aí eu vou fazer a chamada rapidinho. Eu achei que vocês eram palmeirense ou flamenguista, que não ia ter ninguém na aula hoje. São Paulino. Ah, Está todo mundo com a televisão ligada, assistindo o jogo. eu sou palmeirense. Quando a aula terminar, eu vou ter uma boa notícia. Eu acho, né? Bora ver. Bora ver quem tá presente. Ah, que bom, que os flamenguistas são muito chatos. Ei, pessoal, quem quer, além da Soraya, participar do plantio, me avisa, porque se a gente for para... Se for em João Lisboa, aí só vai carro traçado. Lá tá muito ruim o acesso da estrada. E se for... Mas se for a Fazenda da Esperança, já dá para mais gente ir. Só que, assim, as visitas da Fazenda da Esperança eu faço durante a semana. João Lisboa eu faço final de semana. Aí era mais interessante, assim, para ir talvez mais alunos, né? A Fazenda da Esperança, você responde. É o quê? Não entendi. A Fazenda da Esperança. Falei. A Fazenda da Esperança fica na Estrada do Arroz, gente. Se você lá, se puder, eu vou. Tá bom. Tem outro produtor Porque também meu carro é ele é de pequeno, não é açaí, né? traçado. É, eu sei. Não, mas quem quiser ir comigo para João Lisboa, a gente pode ir. Só que só vai dar 4 alunos, né? Antônio Filho nunca participa, né? Nem o outro Antônio. O Bruno Araújo tá, né? Diego não tá. O Diego caiu a internet, que ele tá perguntando no grupo do WhatsApp se O Diego caiu. está com problema para Mas- entrar. Fábio Mesquita. Não tá. Gustavo Oliveira. Também não. Ele só participou uma vez. Jefferson Luiz. Tá, né? Presente, professora. Tá bom. João Paulo. João Paulo acho que também participou só uma vez. Não, só uma vez não, porque tem o registro só de uma chamada aqui. Josilene, acho que tá, né, que eu vi. Johnson tá. Márcio da Silva tá. Márcio Gardem também. Soraya também. Mauri também, né? Máximo. Máximo José? Não. Assistiu o jogo. Neiva. Neiva tá, né? Reginaldo também. Renato. Renato não tá, né? Silas. Silas tá. Tibério. Tibério também tá. E o Ellison. O Ellison também. Então, só falando aqui quem não tá. Máximo. Pedro Nogueira tá? Pedro Nogueira não está. Então, quem não tá é o Pedro Nogueira, o Máximo, o Fábio Mesquita, o Gustavo, o Diego e os 2 Antônios, né? Só para confirmar mesmo.
Vou chegar aqui a tela. Ah, pessoal, como é que tá a elaboração do vídeo, né? Porque a próxima aula é só vocês. Como é que tá a elaboração do vídeo? Alguém já começou, pelo menos? E, Ana, Eu tô editando aqui já. Ah, tá. Alguém mais, gente? o meu eu fiz, só Precisa que ser um quando eu vídeo. fui editar, não vai dar o tempo que você pediu, os 8 minutos no mínimo. Gente, não precisa editar, assim, fazer um vídeo, essas coisas, não é só mesmo Não, para. é porque o meu porque teve uma tá cheio de parte que falha, ficou de muita corte. coisa sem estar gravada e tem que cortar. E os outros, gente? Ah, gente, aí eu queria combinar com vocês que vocês. Gente, a tela tá compartilhando já, né? Já. Sim. Que vocês me enviassem o vídeo no privado, né? Até para os outros não olharem primeiro, depois os vídeos. Todos os vídeos a gente coloca no grupo, tá bom? O meu, eu vai sem editar, porque eu não sei fazer e estou sem tempo também para aprender. Quantos já começaram? Acho Eu que ainda Eu não já fiz. iniciei. Eu já está pronto. Pois é, gente, é para o próximo sábado, Ainda tá? não sei também. Eu pensei assim, nos últimos dos casos, para quem não conseguir visitar uma área e não conseguir fazer um vídeo, estudar uma fruteira e apresentar um semináriozinho para a gente no dia. De poucos slides, né? Vai ser valendo nota, professora? Não, isso não vai valer nota, mas é a atividade participativa de vocês. Igual os meninos do médio. Certo? Agora eu não aposto. Só faço falta de nota. Igual os meninos. Aí, gente, vocês me enviam durante a semana, tá? Porque assim, a maioria Beleza. do que faria na última aula isso. E também, como vocês não vão fazer prática, é a única forma de vocês estarem participando um pouco mais. Tá bom? Professora, para mandar o vídeo dentro do site do Senar, lá em mensagem? Não, vocês vão enviar para mim no meu WhatsApp. Teria como passar seu número, prof? Tá lá no grupo, gente, mas eu vou colocar Tá. no contato lá no grupo para vocês. Mas eu tô Tá lá bom. no grupo no. Depois eu passo, tá? Meu contato para vocês. Ah, tá. Gente, na aula passada, a gente terminou de falar de adubação, não tudo, né? Mas a gente falou também do balizamento, né? Até vou recapitular algumas coisas com vocês, de todas as fases que antecedem realmente o plantio, né? Aí hoje a gente vai falar do plantio mesmo, né? E vai terminar essa parte, hoje a aula vai ser mais de legislação do que de outra coisa, porque nossa disciplina, a legislação é a parte mais chata, mais monótona, mais... Como está na disciplina de vocês, ela tem que ser falada, né? Legislação trabalhista, segurança do trabalho. Então, hoje a nossa aula é mais sobre isso. E encerrar essa parte de plantio. Tá, aí tá, gente, eu vou começar aqui a falar sobre os plantios das mudas, né? Que antes da gente plantar, a gente tem que conhecer a variedade que a gente está trabalhando e quais são as particularidades dessas variedades. A quantidade de mudas que a gente vai precisar e sempre colocar uma porcentagem para mortalidade. Eu nunca vou, se eu preciso de 400 plantas por hectare, vou plantar 1 hectare, eu nunca vou comprar ou fazer só 400 mudas, eu sempre vou fazer pelo menos 20%, 30% a mais, contando com essa mortalidade em campo. Aí o espaçamento no plantio já tem que estar resolvido, né? Qual é o espaçamento exigido pela cultura, qual é o espaçamento que vocês desejaram adotar.
E a adubação, né, que vai ser realizada no sulco ou na cova no momento do plantio. Ah, quem ficou com dúvida lá na correção do solo, na atividade de correção do solo, pode falar também comigo no privado. Tá bom? Aí para os plantios, né, gente, como a gente até falou um pouco na aula passada, a demarcação das covas, né, o balizamento, se a gente vai usar o sistema quadrado, a gente viu o cálculo também na aula passada, se a gente vai usar o sistema quadrado, se a gente vai usar o sistema triangular ou retangular, ou se vai ser em curva de nível o plantio, se a área for muito plana, ou se a área não for plana, né? E se o plantio vai ser realizado em sulcos ou em covas, né? O produtor, depois que ele faz a cova, ele coloca essa estacazinha bem no centro da muda para ele demarcar realmente onde foi feita a adubação na cova. Não acabar plantando em outro lugar. Aí também falamos um pouco disso, né? Geralmente para a fruteira, nós utilizamos esse espaçamento de 40, uma cova em todas as espessuras medidas de 40 por 40 por 40. Se o solo for arenoso, né? Já se o solo for argiloso, como é solo que tende a ter mais compactação, a ser um solo mais duro, a gente vai abrir uma cova mais larga, com uma altura maior e profundidade também, de 60 por 60 por 60. Essa demarcação de cova vai ser manual ou mecanizada. Lembrando que se ela for mecanizada, a gente não consegue fazer aquele procedimento de separação do solo, né, da camada. Vocês lembram do que a gente falou na aula passada, como é que a gente faz a abertura da cova, quando é feita manual? Pedi aula passada. E eu te falar, por que solos arenosos tem que ser menor do que argilosos? Eles são mais soltinhos, eles são mais porosos. Aí a gente, para tentar trazer essas características físicas, essas atribuições físicas para o solo arenoso, a gente acaba abrindo ela mais, a cova, para desenvolvimento melhor de raiz. Entendi. Aí, quem lembra a gente da aula passada? Teve até gente que comentou quando eu perguntei por que vocês... Por que a gente fazia essa divisão de camada no solo? Eu até perguntei, teve aluno que respondeu certinho. Tá, gente. Aí, manual, quando a gente faz essa abertura de cova manual, a gente separa o 0,20 do solo, que é a primeira camada do solo, para um lado, e 20,40 para o outro, que é a camada mais pobre do solo. A camada que a gente vai misturar os adubos é a primeira camada, que é a camada mais rica. E a gente vai enriquecer mais ainda essa camada e vai devolver essa camada para o fundo. O resto da terra, com esterco, né, isso vai fazer um volume maior. E o resto, aquela camada mais pobre, a gente vai só complementar a cova. Entenderam? Sim, professora, agora que eu percebi que o final da sua aula, acho que exatamente nessa parte, eu perdi a minha conexão, é por isso que eu estava meio perdida aqui, mas já entendi. Não, foi até uma que participou da... Isso, mas vai. Pois é, pessoal. Assim, aí falando sobre a adubação, né, dessas covas, a gente utiliza adubação geralmente, se o produtor pode, a gente utiliza fonte orgânica e fonte mineral nessa primeira adubação, né? Aí os cálculos de adubação, pessoal, eles vão ser baseados na análise de solo. Eu sigo o manual do Quinta Aproximação para fazer essas recomendações de adubação. Eu não coloquei cálculo aqui, se der tempo, conforme eu percebi que vocês não... Talvez a maioria não se dão bem tanto com cálculo, né? Mas é interessante, porque assim, gente, é impossível praticamente a gente fazer uma implantação de um pomar sem fazer cálculo. Então, pelo menos regra de 3, entendeu? Que vocês saibam um pouco de regra de 3 para esses cálculos, né, básicos de implantação, número de plantas, adubação, correção.
Vocês vão precisar. Aí, esse manual, ele vai te dar os valores referenciais que tu vai comparar a tua análise com esse manual e ele vai te dar lá um valor, né? Aí, eu vou tentar, na aula que vem, trazer algum cálculo, pelo menos de fósforo, porque de adubos simples, né? Porque os outros seguem o mesmo raciocínio. Como a gente usa mais o fósforo em plantio, a gente faz mais a fosfatagem nessa primeira adubação, junto com a adubação orgânica. Aí eu vou tentar trazer pelo menos cálculos de fósforo, posso trazer também algum de potássio e ureia, mas vocês aprendendo pelo menos uma fonte para adubo simples, porque formulado vai ter outra forma de calcular. Vocês sabem fazer todos, vocês aprendendo uma fonte. E, assim, é ideal que vocês saibam, porque por mais que vocês levem a amostra para o laboratório, peçam para eles calcularem, o ideal é que vocês, pelo menos, tirem a prova com um adubo, para ver se aquele cálculo deles tá ok, né? Eu já recebi amostras de solo, o cálculo, a recomendação não, mas a análise de solo, que certos dados não batiam, então eu pedi contraprova, ou eu mandei para outro laboratório. Então, por isso que a gente tem que entender, e até para explicar para o produtor rural, por que ele tem que aplicar o calcário, o que está lá aparecendo na amostra, por que ele vai ter que corrigir, para explicar o que está acontecendo no solo dele. Então, vocês têm que entender um pouco dessa parte de análise. Então, como eu falei, a adubação de plantio, a gente, em geral, né, se o produtor tiver como ele conseguir matéria orgânica aí e adubo mineral, se não pesar no bolso dele, a gente faz a adubação, mistura as duas fontes, orgânica e química. E a adubação de plantio, geralmente a gente faz a fosfatagem do solo, os solos do Maranhão são muito pobres em fósforo. Praticamente todas as análises que vocês forem fazer vai dar, tem que colocar fósforo. E mistura a fonte orgânica, né, na cova, né? Aí vai esperar. Essa abertura de cova, ela deve ser feita 15 a 30 dias antes do plantio, para que não haja queima de raiz, né, mortalidade. Então, o adubo ele já tem que estar mais diluído para a gente poder colocar a muda na cova. Aí ela é feita de... Eu recomendo 15 dias antes de acontecer realmente o plantio. Tá? Aí eu coloquei aqui algumas vantagens, né, da gente utilizar a matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela é uma fonte de nitrogênio, principalmente, ela não tem só nitrogênio, mas ela sempre vai ser mais rica em nitrogênio. E o nitrogênio é responsável por crescimento de ramos, folhas, brotos, né? E além dela melhorar essa questão de fertilidade do solo, ela vai melhorar questões físicas do solo também, como consistência, estrutura, a infiltração da água vai ser melhor, ela vai tornar o solo mais poroso, mais aerado, então vai trazer uma temperatura melhor também para o solo, e vai aumentar a atividade microbiana, né? Os bichinhos vão ser atraídos para decompor a matéria orgânica. Eu achei essa tabela bem aqui, vendo a composição química, achei bem legal trazer ela para vocês, a composição química dos adubos orgânicos, para vocês verem como a torta de mamona se destaca, né, dos demais adubos. Aqui a gente usa muito esterco de galinha e de gado, né, é o que mais tem aqui mais de gado mesmo que de galinha os produtores compram, os de gado eles até conseguem mesmo de graça, sem custo só de frete. E a torta de mamona, o tanto de nitrogênio que tem em gramas por quilo de torta, 55, esterco de galinha, e ela também é uma das que mais tem potássio, só perde para o esterco de galinha. E essa relação CN, pessoal, tem muito a ver com a questão de carbono, de lignina, com quanto ela é capaz de se decompor mais rápido, né? Então, aqui ela consegue se decompor bem rápido, a torta de mamona, mais até do que os outros compostos, né? Vocês já viram falar da torta de mamona? Como é que se faz? Mamona. Geralmente é usado o resíduo do óleo, né? A gente pega a semente ela é retirada o óleo, né?
para outros fins. E aquele resíduo da semente a gente coloca para secar no sol. Ou então torra, a gente pode torrar também, desde que não fique igual um carvão, não é a nossa intenção, né? É só para acelerar esse processo. E aí, pronto, ela tá pronta, só que ela não vai ser usada pura, né? A gente vai misturar com terra preta, enfim, com outros, porque ela é forte, né? Ela é bem forte, principalmente nitrogênio. E acho que, lembrando que ela é tóxica, né, gente? Então, se manusear ela, tem que ser num ambiente aberto, de preferência, que esteja de máscara e luva, devido à toxicidade dela. Certo? E quem tem pets e for usar, por exemplo, em ornamentais, ter cuidado para eles não ter acesso. Porque são horríveis, né? O que eu diga. Eu tinha várias plantinhas aqui, o meu cachorro destruiu. Mas, assim, como a gente coloca, geralmente ornamental, vai colocar uma colherzinha de chá e misturar com o resto da terra bem misturadinho. Bem pouquinho mesmo. E a adubação fosfatada, né? O fósforo, ele é tido como um adubo de arranque, né? Porque ele é o adubo que vai favorecer o enraizamento da planta. Por isso que a gente usa ele, principalmente. É claro que vocês vão consultar os manuais, né? Pode ser o boletim 100, pode ser o quinta aproximação. E eles vão dizer critérios da cultura que a gente vai trabalhar para saber se, por exemplo, bem no iniciozinho, se ela é muito exigente em nitrogênio e fósforo. Aí a gente já coloca. Exemplo, o maracujá. O maracujá, a primeira adubação dele é só fosfatada mesmo, com uma fonte orgânica. É porque a fonte orgânica ainda vai se decompor, então a liberação dela de nutriente é mais lenta. Então, ele não é tão exigente ainda em nitrogênio e potássio. Aí a gente coloca o fósforo, por exemplo, quando a gente usa logo o potássio e o fósforo junto, ou algum formulado, 4,30,10, por exemplo, o nitrogênio e o potássio é praticamente jogado fora ali, porque ele não vai absorver nada. Esses 30 primeiros dias dela é só para enraizamento, por isso que a gente coloca o fósforo, porque o que a gente quer é o pegamento da raiz. É isso que a gente está querendo. Então, certas culturas, não é necessário colocar nenhuma fonte de nitrogênio e nenhuma fonte de potássio. Mas já o mamão já é necessário colocar uma fonte de potássio já desde a primeira. Alguém queria dizer alguma coisa? Achei interessante, sim, né? Realmente o fósforo aí é o mais importante, né? Principalmente para as nossas condições, né? Já que os nossos solos são muito pobres em fósforo. Então, gente, essas informações é muito importante que vocês levem para o produtor, que vocês façam análise, porque às vezes o produtor está jogando dinheiro fora, é o que a gente mais vê, né, produtor. E, além de tudo, contribuindo para a salinização do solo, colocando adubo que não vai ser aproveitado em nada para a planta. E aumentando o custo dele. A adubação de cova, eu coloquei essa imagem. Aumentando 2 vezes, né, Carol? Oi? Aumenta o custo dele 2 vezes, porque primeiro ele joga dinheiro fora comprando adubo sem necessidade e depois tem que corrigir o solo para tirar a salinização. Inclusive salinização muito alta, né? Salinização aqui nas nossas condições é mais difícil, porque muita chuva, né? Ela acontece mais em um local que não chove muito, em ambiente semiárido. Mas a salinização, ela destrói mesmo a agricultura, não dá para se plantar nada. Gente, aí essa imagenzinha... Eu falo, sabe, assim, porque essa questão de salinização, como eu produzo algumas rosas do deserto, e a gente tem que estar, às vezes, mudando elas de recipiente, porque elas crescem rápido, e o recipiente acaba ficando pequeno para elas, né? E a gente percebe muito nas bordas dos vasos a mancha que fica, a mancha branca, que ali é só sal. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa bota adubo demais e acaba até matando a planta, porque a gente percebe, a gente vê como fica as marcas do sal no recipiente. Fica branquinho ao redor do vaso. Pois é, Fábio, essas questões
muito produtor mesmo, que não tem assistência, ele acaba pecando muito nisso. Né? E são assim, são pequenos ajustes que a gente faz, mas que no final vai fazer diferença quando a gente for Sim, mensurar. com certeza. A gente trabalha com os custos do produtor, a gente não faz só a visita de assistência técnica. Toda visita a gente recolhe, eu estou falando da metodologia do Senar, tá, gente? Toda visita a gente recolhe dados econômicos, né? Quais foram os custos que ele teve, mão de obra e tal, adubo. Então, no final, quando a gente for mensurar isso, quando a gente compara, porque a gente faz um resgate também do ano passado de produção, para quem não é iniciante. Então, quando a gente faz a comparação do ano do resgate para o ano atual, a gente vê diferença. E às vezes é uma coisa assim que a gente considera uma besteira, assim, mas a gente consegue, somando várias coisas, a gente consegue fazer uma diferença. Minha câmera não vai voltar, mas também não apagou, né? Então tá bom. Pois é, gente, essa imagem é mais para falar do que eu já falei mesmo, como é que se faz a abertura, né? A separação do solo. Aqui eles mostram uma adubação genérica, né? Baseada em análise de solo, mas que uma adubação que vem dando resultado, 10 a 20 litros, né? De fonte orgânica. Mas, enfim, o certo mesmo é façam a análise. E a adubação, se ela não for, se o plantio não for feito em covas, o produtor fez no suco, a aplicação dos adubos deve ser feita em todo o comprimento do suco ou apenas na região que vai ficar localizada a muda mesmo, né? E vai ser realizado a mistura do adubo químico com esterco, com enxada ou qualquer material que ele material dele mesmo. Aí eu trouxe aqui a adubação verde, né? A adubação verde, que ela pode ser consorciada com a fruticultura, mas não só consorciada, né? Se a gente faz análise e vê que o teor de nitrogênio está lá embaixo mesmo, antes da gente implantar o pomar, a gente já pode entrar com uma adubação verde. Pode ser colocada em consórcio, né? Nas entrelinhas do plantio, como está na imagem. Nessa imagem, na verdade, é em faixa, né? Deve ter um plantio perto, que é o plantio em faixa, né? O plantio lateral, perto da área. O produtor corta a biomassa e espalha nas entrelinhas. Aí pode ser feito desses 3 modos, né? Antes, durante de 2 jeitos, consórcio ou com uma área próxima, né? A área de plantio. E adubação verde. Oi, professora, Mascardêmio aqui. Eu só queria compartilhar que eu pude visitar e presenciei a adubação verde num plantio em Ulionópolis, de um produtor lá, e ele trabalha com agricultura sintrópica, né? E ele faz de todo o plantio de fruteiras lá dele, né? Na fruticultura, ele utiliza a adubação verde, com feijão guandu, feijão de porco, ele utiliza algumas leguminosas, né? E tem dado certo, viu? É um trabalho interessante, que eu não conhecia a agricultura sintrópica, né? E ele só trabalha com a adubação verde lá. Pois é. E além do que tudo que a gente trabalha, que é orgânico, né? Que a adubação verde é um tipo de adubação orgânica. Traz um marketing para o nosso produto, né? Professora. Professora. Oi? Se na escolha da adubação verde, tem algum tipo de adubação verde que não combina com uma plantação principal, ou todos os tipos de adubação verde não vai prejudicar, digamos assim, trazer praga ou alguma coisa para a plantação principal? Não, olha, geralmente o praga tem, né? Feijão da praga, colocar praga. Feijão da percevejo, dá muito sugadorzinho. Pode trazer, mas o ideal é que faça o controle das 2 culturas. Vai dar praga, sim. O negócio tem que analisar é o porte, né? Da leguminosa que foi escolhida.
digamos assim, eu vou plantar laranja, aí eu vou usar adubação verde. Qualquer dessas da adubação verde, feijão pandu, amendoim, a mucuna, ela vai combinar com a laranja, ou tem um que combina mais do que outros? Não, se a tua intenção é fazer a adubação verde mesmo, fixação de nitrogênio, vai combinar. Só que o feijão guandu, ele cresce, né? Poste que eu tô falando. Ei, tu quer a cavadeira aí? Tem que pensar Ali, assim, ó. principalmente quando for muda, entendeu? No poste, tu vai escolher da tua forma, da tua adubação verde. Gente, tem alguém com áudio? Onde é que tá? Diego, que está gritando com os trabalhadores dele. Ah, ele tá presente, o Diego? Ah, Sim. Tu entendeu? Mas assim, em Só relação que tinha um povo gritando. vai dar certo. Gente, assim, as leguminosas mais usadas são a crotalária, feijão de porco, mucuna, feijão calpi, guandu e o amendoim forrageiro. E além elas produzem a biomassa, né? Que eu falei que o produtor pode estar aproveitando a biomassa para jogar dentro da área principal, fazer corte, jogar dentro da área. Mas elas também fazem associação com bactérias, que são as rizóbios, que essas rizóbios fazem um nozinho na raiz e através disso elas conseguem fazer a fixação de nitrogênio do ar. E esse nitrogênio vai ser transferido para as plantas. Acho que eu coloquei aqui. Tá aqui, ó, os internódiozinhos que vocês puxando uma leguminosa, vocês vão encontrar essa estrutura bem aí na raiz das plantas. Que pode ser confundido com nematóide. Vocês já viram falar do nematóide? É um ataque de praga do solo. Só que, assim, o nematóide, quando vocês puxarem, né? Esses nozinhos aí, sendo da leguminosa, ele solta com muita facilidade. O nematóide não solta. Fica preso mesmo. Vocês vão ter dificuldade para soltar essa bolinha. Enfim, eu tô falando já de outra coisa, mas tá. E a adubação verde, como eu falei, ela pode ser usada em pré-cultivo, em consórcio ou em faixa. Ela traz economia de custos, né? Aumento de produtividade, porque ela fornece nutrientes e reduz a adubação do uso de produtos químicos, né? Então, com isso, ela é considerada uma alternativa econômica e ecológica para o produtor. Certo? Então, gente, qualquer leguminosa vai ter essa função. Fixação de nitrogênio. Professora, Diego. Certo. Me tira uma dúvida. Eu vi uma discussão sobre o uso de grama em pomar, né? E aí uma das pessoas que eu vi falando, ele disse que o perigo da grama é que a grama ela pode roubar o nutriente da fruta, né? Da frutífera. Isso é verdade, é 100% verdade? Ou se eu fizer um raio, por exemplo, de 1 metro ao redor do caule, aí essa mesma pessoa que falou isso, ele disse que o ideal é você deixar uma área que seria ali a área da copa o diâmetro da copa, né? Que é onde tem mais... Isso. Até onde isso procede? É 100% verdade? Isso vale, por exemplo, para leguminosas também ou não? O ideal é que se retire. Oi? O ideal é que a grama seja retirada. Não, vou te falar por quê. Porque em chácara, por exemplo, na minha eu estou querendo fazer muito isso. E aí o que eu vejo de vantagem? Primeiro, você controlar as daninhas, né? Porque com a grama as daninhas vão ter dificuldade e não vão nascer. E segundo,
eu penso que a grama vai proteger o solo. É verdade ou não? Da umidade e tudo mais. Uma cultura como uma leguminosa, né, que faz a recuperação de solo. Ela não é. Ela vai extrair, na verdade, tu vai ter que compensar isso. Tu pode fazer, pode deixar a grama. Eu tenho uma produtora que ela não quer tirar o pasto do açaí, por exemplo. Ela não quer, então ela não quer, não quer. A gente tem que trabalhar com os desejos também do produtor, né? Então, o que a gente vai fazer é tentar compensar o que ela extrair, né? E assim, tem a questão da água, né? Tem que pensar não só no... Porque ali vai... Mesmo que tu faça... isso vai melhorar, uma alternativa que melhora, né? Vai fazer o coroamento ali ao redor, vai deixar sem. Pode colocar uma adubação verde nesse coroamento palhada, entendeu? Para tentar compensar. E uma irrigação localizada. Entendeu? Mas que... Porque, assim, pomar de chácara, ele é até é muito difícil você controlar o mato, né? Porque você tem que você capina ou roça, com 15 dias já está do mesmo tamanho, né? Então, no meu caso aqui, que é não a outra área que eu quero começar a produzir as pitaias agora, lá não, lá é mais tranquilo, aí vai ser uma área mesmo de produção. Mas a área onde eu tenho minhas frutíferas aqui, eu tava com essa ideia de gramar toda, deixar toda gramada para controlar o mato e aí também para ficar esteticamente mais bonito, para ficar mais limpo por conta de animais, né? De animais peçonhentos, por causa das crianças. Sim. Então, pois é, eu te recomendaria, se é um desejo teu, como um desejo teu pessoal, faz isso, faz o coroamento, compensa com adubação verde, com biomassa, entendeu? E faz as análises para ver, né? Como te falei, tu vai tirar a análise sempre próxima à copa da fruteira, para ver como é que tá as condições do teu solo. Mas, assim, de trazer e aumentar a disputa, é 100%, certeza que sim. Tu pode fazer as questões, entendeu? Isso no caso de grama, né? No caso de leguminosa, ela não se encaixa nessa mesma situação. É porque a leguminosa ela já faz o fornecimento, né? Pelo menos de nitrogênio. A grama ela não vai fornecer, ela não vai sequestrar nitrogênio, né? Ela vai consumir. Ela vai extrair, Qualquer tipo de grama? Todas as graminhas. Eu não conheço nenhuma graminha que traga assim algum tipo de adubação para o solo. Mas, por exemplo, no meu caso que quero controlar mato e melhorar a estética e também para não deixar esconderijo para cobra, escorpião, essas coisas. Eu não poderia usar. As tuas fruteiras? Tu quer comercializar? Tua intenção é comercialização? Não, dessa parte do pomar não. Esse é o pomar da chácara mesmo. Então, tu não vai querer grande produção dela. Não é verdade? Sim, sim. Então, pode deixar. Pois é, mas eu poderia usar, por exemplo, um amendoim forrageiro ou alguma leguminosa que ele também ia fazer. E aí eu não teria problema nenhum, então. Tu já está compensando, pelo menos, o nitrogênio. Entendeu? E aí, a última pergunta aqui, para não perturbar demais. No caso por exemplo, do amendoim forrageiro, aí eu poderia fazer a limpeza, né, roçar, passar o herbicida, preparar, e aí eu poderia jogar a semente dele, e aí pronto. Aí ele vai se espalhar e vai cumprir essa função da grama. Seria isso? Sim, ele vai fazer a fixação biológica por bactéria. Entendi. Justamente eu ia te falar do amendoim forrageiro mesmo. Realmente é isso aí. Para você que quer usar a estética, né? Leguminosa de baixo poder arbustivo. E tu pode aproveitar a biomassa, mas não vai, né? Então, ele vai fazer essa função de fixação biológica por bactéria. Entendeu? Pronto. E aí então, eu posso colocar o amendoim nele todinho, vai ficar esteticamente bonito, pode pisar, depois ele se recupera tranquilamente, é isso? Sim, pode colocar. Vai dar certo para os teus objetivos. Certo? Beleza. Certinho. Vai produzir pitaia, é?
Tô querendo. Inclusive, o vídeo, eu gravei o vídeo, mas não vou dar spoiler, não. Eu gravei o vídeo numa plantação de pitaia, lá em Balsas. Ficou bem legal. Ah, que bom. Os produtores de pitaia estão vindo para o Maranhão. E ela se adapta bem, né? No Maranhão. E ela não exige muito cuidado, não exige muita adubação. Ela é bem matéria orgânica também, a pitaia. Até a matéria orgânica... Muito só tem algum. Tu colocando bastante matéria orgânica, vai diminuir o ataque de praga nela. Principalmente formiga. Praga nela é formiga, cochonilha, dá muito em pitaia. Já acompanhei um produtor de pitaia. Tá, gente, aí continuando. Depois nós vamos trocar uma... Pois é. Pois é, gente. Eu acho que no ano que vem vai abrir. Talvez abra, né, inscrição para novos produtores que queiram ser acompanhados. Vamos lá, né? Aí, pessoal, para quem tem área muito grande, né, produtores que têm área muito grande, principalmente, eles começam dias antes a fazer a distribuição na área, né, das mudas, né? Essas mudas já devem estar aclimatadas para não sofrer estresse com luminosidade ou maiores temperaturas, ou desuniformidade na umidade do solo, principalmente se ela foi trazida de viveiro, né? Porque o viveiro já tem a instalação da irrigação. E também para não sofrer com incidências de doenças e pragas. Aí ele sai distribuindo essas mudas próximo, né? No caso de produtor pequeno, no dia mesmo ele vai, no dia que iniciar o plantio, ele vai fazendo essa distribuição. Aí o plantio mesmo em si, é só fazer a abertura do tamanhozinho do torrão que for a muda, né? Abre da mesma espessura no centro da cova que foi adubada. Vai ter que retirar a embalagem com cuidado, né? Para o torrão não ser desmanchado, não afetar a raiz. E também interessante que o colo da planta permaneça ao nível do solo, para que a gente não enterre esse colo da planta e o colo acabe não apodrecendo, né? Principalmente também que ele não sofra com ataque fúngico. Aí tá, eu acho... sim, continuando. Principalmente para os produtores que forem fazer plantio no verão, iniciar plantio em verão, a gente faz essa baciazinha ao redor para que a água fique mais fixa ali, né? A 30 centímetros da muda, e também coloca cobertura morta, que é o mulch, né? Aí faz a construção da bacia de irrigação, né? E que eu já considero até um primeiro trato cultural, faz o tutoramento, né? Que é colocar a estaca para que não haja tombamento, nem quebra da muda. Essa estaca pode ser bambu, mas o produtor usa a estaca de mais facilidade, que ele já está na área dele. Então, essa estaca é fincada ao lado da planta, próximo ao caule. Aí pode ser cordões, né, para amarrar, barbante, só não pode ser nylon, nem fio metálico, para que não cause ferimento e proporcione ataque, né, favoreça ataque de pragas nesse tutoramento. Aí, a partir daí, deixa eu ver se terminamos. Aí, a partir daí, começa, né, a transição dela de muda para planta. A irrigação, se for no verão, ela já deve estar instalada, né, para que seja mantida a umidade do solo e favoreça o desenvolvimento das raízes e o crescimento contínuo e mais rápido da nova planta. O consumo de água vai depender do tipo de solo, vai depender da cultura e também da umidade do ar. E a muda deve ser irrigada até o solo ficar encharcado aí dessa bacia. Mas aqui nas nossas condições, geralmente os produtores iniciam o plantio mesmo no inverno. Até porque ele economiza aí 6 meses com irrigação, com energia, enfim. Mas é recomendado mesmo que a gente inicie esse plantio no inverno. Aí, pessoal, a partir daí inicia, né, o mulch que eu falei. O mulch não é só... Eu falei do mulch na aula passada, né, que né, não é só aquele plástico. O mulch é qualquer cobertura que a gente faz no solo para melhorar o armazenamento de água, manter a temperatura do solo menor e reduzir o desenvolvimento principalmente esse objetivo, reduzir o desenvolvimento de
plantas invasoras. Aí inicia, no verão a gente faz muito isso também, colocar palhada ao redor da mudinha. Que é uma coisa interessante para o teu caso também, Diego. Aí sim, inicia-se o monitoramento, né, de pragas e doenças, o controle de pragas e doenças. Cupins e formigas, né, que nós falamos na aula passada também, que são, ultimamente, os principais controles têm sido químicos. A gente começa o monitoramento de praga semanal. E eu, pelo menos, como um dos meus produtores, eu já levo a muda já com uma aplicação, pelo menos, de inseticida e fungicida, para os produtores que puderem, né, gente? E o ideal é que a gente faça um calendário de aplicação para as mudas, né? Geralmente, eu já recomendo 2 fungicidas, 2 inseticidas, né? Porque o produtor ele não pode usar só um inseticida todo tempo para que a planta não... para que a praga, na verdade, não crie resistência. Então, eu já recomendo sempre 2 inseticidas, 2 fungicidas. E também eu tento mudar o modo de ação. Não sei se vocês vão entender se alguém falou de modo de ação, mas é porque tem modo de ação de contato, sistêmico. Então, eu tento alternar também esses modos de ação, justamente para a gente estar tentando se prevenir da resistência de pragas e doenças. E lembrando também, né, que certas culturas são polinizadas por abelhas, como o maracujá, se o produtor não tiver condições de fazer a polinização dele manual, de mão de obra. Então, elas vão ser polinizadas exclusivamente por abelhas, então a gente não pode exagerar tanto nesse controle preventivo, e nem no controle mesmo efetivo, se realmente estiver acontecendo a praga. Sempre optar pelos horários mais frios do dia, a tardezinha, que é a hora que as abelhas já pararam mais de trabalhar a mamangá. Certo, gente? E a escolha do controle vai depender, né, do quanto vai custar para o produtor, se ele vai ter capacidade de realmente entrar com aquele controle, da disponibilidade de mão de obra, da disponibilidade de equipamentos, do tamanho da área e do nível de infestação da área. Mas o ideal mesmo é que se faça. E, assim, se o produtor for muito pequeno, né, não tem condições de comprar agrotóxicos para controlar essas pragas, tem condições de comprar inseticida, fungicida. Então, a gente tenta entrar com cauda, e as caudas, elas têm um efeito melhor se elas forem usadas de forma preventiva, e geralmente a gente aplica cauda semanal também, para surgir efeito. Caudas naturais, né? Mas o controle mais efetivo mesmo vai ser o químico. Tá, na aula passada, para vocês, quer comentar um pouco sobre fertirrigação, que eu não comentei na aula passada. Mas a fertirrigação, ela é a junção da água mais os fertilizantes através do sistema de irrigação. Então, vai ser uma adubação via sistema de irrigação. Então, eu citei aqui algumas vantagens de se utilizar, assim como algumas desvantagens. As vantagens: aplicar uma dose mais racional de fertilizantes, proporcionando um uso mais eficiente e econômico. Melhor aproveitamento de toda a estrutura que já existe do sistema de irrigação. Permite a aplicação de fertilizante, por isso é mais racional, porque vai permitir a aplicação de fertilizantes de maneira mais parcelada e na época certa do ciclo de cultivo. As culturas, elas têm um ciclo, né? Então, durante esses ciclos, ela vai sendo mais exigente em nitrogênio, ela vai sendo mais exigente em potássio, ou, enfim, em micronutriente. Aí, com a fertirrigação, a gente consegue racionar melhor, né? E parcelar melhor essas adubações. Por exemplo, a melancia, no final do ciclo dela, ela vai ficando menos exigente em nitrogênio e mais exigente em potássio. Aí a gente consegue tanto dosar isso quanto parcelar, né, semanalmente. Diferente se a gente fosse fazer adubação com granulado, o produtor não consegue
tá lá semanalmente, ele vai gastar muito com mão de obra. Se ele estiver lá semanalmente adubando, como a gente consegue fazer com a fertirrigação, aí é um manejo que dá para trabalhar melhor, o manejo da adubação com a fertirrigação. Traz mais segurança ao operador, reduzindo o contato direto com agroquímicos, reduz a compactação dos solos, danos mecânicos às plantas. Quando eu falo assim, e a aplicação do fertilizante pode ser feita em qualquer época do ciclo de cultivo, independente da altura e do desenvolvimento da planta, sem riscos de causar danos mecânicos, né? Aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando de maquinários não entrarem na área, né? Se o trator entra na área para fazer adubação, já causa compactação, né? E já vai levando plantas, né? Se não levar uma planta, vai levar parte dela. Então, são coisas que não tem como controlar. Então, por isso, esses dois itens, né? Reduzir a compactação do solo e os danos mecânicos das plantas, e a aplicação pode ser feita em qualquer época do ciclo de cultivo, independente da altura e desenvolvimento da planta. Carol. Sim, pode falar. Reduz também os riscos de contaminação, né? Porque quanto menos maquinário na plantação, né? Os riscos de contaminação por algum agente externo, né? Sim, também. Levar alguma doença, alguma erva daninha para dentro, né? Porque você tem menos contato com a cultura, né? Vai ter menos contato, assim, em partes, mas ele vai ter que fazer a cauda, né? Tem essa Não, sim. Eu tô falando assim, tipo, tu entrar com um trator. Geralmente o trator o cara usa em diversos locais lá da plantação dele. E aí, o pessoal não faz desinfecção desses tratores. Aí o risco é muito grande de ele contaminar, levar uma semente indesejada para lá de alguma erva daninha. Sim. Tem esse lado também. Aí, quando o fertilizante é aplicado por meio de sistemas localizados, a redução do risco de deriva, resultando em uma melhor uniformidade de aplicação. Geralmente, a fertirrigação da mais parafruteira, ela é usada mais em gotejamento, principalmente, e que é um sistema de irrigação mais localizado e microaspersão. E as desvantagens? Se utilizada sem orientação técnica, pode trazer riscos de contaminação ao meio ambiente, a questão da salinização também entra aqui. Os custos com fertilizantes específicos para a fertilização são mais elevados. Os adubos, tem muito produto da Iara, não é fazendo propaganda, mas tem muito produto da Iara para fertilização. E são produtos caros, né? Mas produtos que a solubilidade é muito alta. Então, eles são específicos para fertirrigação. Os fertilizantes precisam ser solúveis em água. Exige compra de equipamentos específicos, né? Que, no caso, são os injetores, pode ser bomba, pode ser o Venturi. Tem um sistema também combinado no sistema de irrigação e para a proteção do meio ambiente, e é necessária a capacitação do operador para fazer o manejo e manutenção adequada dos equipamentos. Aí, pessoal, em relação à compatibilidade dos nutrientes, que pode misturar ou não, eu trouxe essa tabelinha. Depois vocês vão poder olhar melhor, porque eu vou indicar uma cartilha aqui que vocês podem estudar melhor esse tema, se interessar para vocês, né? Mas, assim, o que é essa compatibilidade de nutrientes? É que tem nutrientes que, se você juntar eles dois, eles vão reagir e vão precipitar. E isso vai causar entupimento do sistema de irrigação. Precipitados é quando ele forma tipo umas bolinhas, umas pedrinhas. É isso, umas pedrinhas no sistema de irrigação. Isso vai causar entupimento. Então, por exemplo, aqui, tá pequenininho para vocês, mas vou falar. Os vermelhos são os que são incompatíveis totalmente. Então, o sulfato de amônio com o nitrato de cálcio, eles são totalmente incompatíveis. Aí vai causar essa precipitação, por isso que o produtor tem que estudar um pouquinho antes para ver o que pode misturar, para que ele não tenha esse trabalho para desentupir o sistema dele de irrigação. Aí, aqui eu indico a cartilha do Senar, uma cartilha do Senar. Também tem vários documentos da Embrapa que fala sobre fertirrigação, né? Tem que fazer uns cálculozinhos, tem que conhecer bem o ciclo da cultura, para a gente trabalhar e ter um resultado melhor.
Aí, quem quiser, eu posso colocar lá no grupo, tá bom? Tem. Mas ela está disponível no Google, essa cartilha. E aí a gente vai entrar na legislação, 18, 1 hora para falar de legislação, porque, assim, teoricamente, a gente tem que encerrar o conteúdo hoje dessa parte de instalação mesmo de pomar. Aí, no caso, a próxima aula seria mesmo com vocês, tá bom? Aí, gente, a legislação, eu vou tratar de normas trabalhistas, de segurança do trabalho e de saúde postural. Pouca coisa sobre saúde postural, as normas trabalhistas que são maiores. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre essa primeira parte da aula? Para te alegrar um pouco, Palmeiras 1-0. Ah, muito bom essa notícia. Mas por isso que eu não escutei nenhum foguete, gente, porque se fosse do Flamengo... Meu Deus, Palmeiras estão tão quietos. Então, pessoal, aí falando sobre as normas trabalhistas, né? Elas devem ser seguidas pelo empregado e pelo empregador rural, né? São normas que trazem direitos e deveres dos dois, né? Que os dois devem cumprir. A segurança no trabalho vai garantir a segurança do profissional, permitindo que ele execute seu trabalho de uma forma mais consciente, tomando ações preventivas para que não ocorra acidentes, né? E a saúde postural, né? Fala da ergonomia, né? Que é como visa o produtor buscar o bem-estar dele dentro da área dele profissional, né? Então, a importância da educação postural durante as atividades desenvolvidas no campo, conhecer as possíveis doenças que podem ser desenvolvidas ao longo dos trabalhos rurais. Então, como é definido o trabalho rural? É toda atividade desempenhada em propriedade rural, com fins lucrativos, em prédio rústico destinado à exploração agrícola, à pecuária extrativista ou agroindustrial, mesmo estando localizado em perímetro urbano, mas com atividade utilizada em agroeconomia. Então, a lei federal, né, que vai tratar sobre a legislação trabalhista, né, e consolidação a CLT, vai definir que essa lei 5.889/73 que vai definir e garantir os direitos aos trabalhadores e aos empregadores rurais. Essa lei, eu ia falar do trabalho escravo, mas vamos aqui, tem mais para frente. A caracterização do trabalhador rural. Ele precisa ser uma pessoa física, trabalho de natureza não eventual, ou seja, ele precisa ter uma rotina, né, habitualidade, mediante subordinação, né, porque ele vai ter que responder ao empregador, e sob recebimento de salário. Então, qual que foi o objetivo de se criar leis federais para o trabalho rural? Foi principalmente o combate à exploração do trabalho escravo, né, que até hoje tem, né, acho que até mês passado eu vi notícia de uma fazenda em Goiás, que foram encontrados uns trabalhadores em condições de trabalho escravo, né? Então, para isso, foram criados leis e decretos, assim como normas regulamentadoras, que são as NRs, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Aí, lembrando que o Ministério do Trabalho e Emprego foi extinguido, não existe mais, né? Hoje, o Ministério do Trabalho é uma secretaria, se eu não me engano, é uma secretaria do Ministério de Economia, né? Ano passado, houve a extinção desse ministério. Então, a Constituição Federal, /88, artigo 7, diz que os direitos dos trabalhadores rurais, com o objetivo de oferecer melhores condições, né, busca direitos dos trabalhadores rurais com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho, e relação entre empregado e empregador, uma melhor relação entre empregado e empregador, a fim de coibir abusos, como trabalhos prestados durante o período noturno, propiciar melhores horários diferenciados e evitar abusos de trabalho escravo. Bom, qual é o enquadramento dessa lei
na CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Para que ele esteja dentro da CLT, precisa prestar seus serviços de maneira contínua ao trabalhador rural e sob as ordens e orientação do empregador, cumprir uma jornada de trabalho pré-estabelecida, o que vai gerar uma remuneração, né? A remuneração é diferente de salário, tá, gente? Salário é o que é fixado lá como salário no contrato, e remuneração, ela é os benefícios que são somados ao salário do trabalhador, que é, por exemplo, os vales que são dados, se ele dá alguma coisa para moradia, esses benefícios são somados ao salário e isso é a remuneração. Aí, cumprindo isso aí, o trabalhador vai estar enquadrado na CLT e vai ter todos os direitos estabelecidos nela. Então, vocês veem aí que não é tão diferente de um emprego que não seja rural, né? Os direitos e os deveres também. Então, o empregado rural, uma pessoa física que presta serviços em propriedade rural, ambiente rústico, cumprindo os requisitos estabelecidos pelo artigo 3º da CLT, com habitualidade, subordinação e remuneração. E o empregador, né, pode ser toda pessoa física, pode ser uma pessoa física também, ou jurídica, proprietária ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário. Proprietária ou não, porque ele pode ser arrendatário da área, mas ter funcionários, tá? Aí a habitualidade, né, subordinação e remuneração, que são caracterização do trabalhador rural, que ele tem que ter para estar enquadrado na CLT. A habitualidade é o desempenho da função para a qual foi contratado, por pelo menos 3 dias durante a semana. Subordinação, o empregado trabalha em obediência às ordens e às orientações do empregador ou do superior hierárquico, não desempenhando sua função de forma autônoma, e a remuneração é o pagamento pelos serviços desenvolvidos referente ao trabalho, ao período do trabalho, alinhado ao salário mínimo e da categoria profissional. Então, o trabalhador que é contratado, ele tem que apresentar sua carteira, né, ao empregador, para que seja feitas as anotações. E se isso não for feito, o empregador, na verdade, ele pode ser autuado e gerar alguma multa para o empregador, né? Aí o salário é a contrapartida que o trabalhador tem direito, né, pelos serviços prestados, ele vai ser pré-estabelecido em contrato. E ninguém deve ser remunerado em valor inferior ao piso salarial mínimo fixado. Aí quem faz esses pisos são os conselhos ou os sindicatos de cada grupo aí de profissão. A concessão pelo trabalhador de moradia, infraestrutura básica, como bens destinados à produção para a sua subsistência e de sua família, não integra o salário do trabalhador. Então, o que pode ser descontado do trabalhador, se isso for fixado em contrato, é o limite de até 20% pela ocupação da moradia, até 25% do fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos aos preços vigentes da região, e o adiantamento em dinheiro também vai ser descontado do salário. Os descontos de alimentação, ele só vale se for de acordo com o trabalhador, né? Se for um acordo entre os dois. E para que tenha um desconto de até 25%, é necessário que o empregador ele forneça todas as refeições do trabalhador, para que esse desconto atinja até 25%, né? Porque 25% de um salário mínimo é muita coisa. Os descontos dos salários também pode acontecer, se for o caso de abater faltas do empregador, caso essas faltas não sejam justificadas, e em dias de chuva que impedem o trabalhador de... choveu muito, o trabalhador não conseguiu chegar na fazenda, na propriedade rural, isso não pode ser descontado essas horas de atraso, caso ele não consiga ir, não vai poder ser descontado do salário dele. Assim como todo trabalhador, o trabalhador rural também vai ter gratificação natalina,
que é o mês de dezembro de cada ano. Uma gratificação natalina corresponde a um mês, né, de remuneração do ano, que devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente, como qualquer trabalhador. E o desempenho da atividade, se ele trabalhar 15 dias consecutivos, isso já é considerado como um mês de um trabalho todo, com um mês todo de trabalho. Aí tem o descanso semanal remunerado, como toda profissão, e ele também vai ter direito a férias, né? Então, ao empregador rural, é devido o descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, permitido que em situações excepcionais ele trabalhe nos sábados e nos feriados, desde que seja concedida a folga, né, após isso. E ele também tem direito de férias de 30 dias, com um terço, né, a mais do salário normal. Em casos excepcionais, as férias podem ser parceladas. Só que as férias não podem ser parceladas se for um trabalhador menor de 18 anos e maior de 50 anos. Acho que isso aqui, para quem trabalha com carteira assinada, é bem, né? Já são informações que vocês sabem. Bem tranquilas as informações. Aí os contratos de trabalho, né? Tem algumas diferenças de contratos de trabalho para a nossa área rural, né? Eles são definidos pela CLT, no artigo 442, como o acordo tácito ou expresso, né? Correspondente à relação de emprego. O acordo tácito é aquele que é verbal, só na base da confiança, e o expresso não, ele já é escrito, já é mais formalizado. Aí, tacitamente e expressamente, quando há existência de contrato for deduzido, o acordo subentendido, ou seja, não expresso por palavras, quer dizer que não é escrito, e expressamente quando as condições de trabalho forem consignadas de forma clara e categórica, que for manifestado pelas partes, ou seja, expressão da vontade. Aí, quais são os principais itens de um contrato de trabalho? É a jornada de trabalho, né? Tem que estar lá descrita. São as férias, a remuneração, qual vai ser a remuneração, qual vai ser o salário, e a rescisão do contrato de trabalho. Então, o período do contrato de trabalho ele pode ter prazo indeterminado e prazo determinado. Sendo um prazo indeterminado, não vai ter período vigente, né, para término, pré-determinado. E a prestação de serviço ocorre sem previsão expressa para o término das relações de emprego, que eu falei. O prazo determinado possui período de duração pré-fixado, combinado no início da contratação, não podendo exceder 2 anos. Aí tem os tipos de contrato de trabalho, contrato por experiência, contrato de experiência, contrato por pequeno prazo e esse contrato por safra, né, que é o mais, vai ser mais diferente, que é o trabalhador mesmo rural. O contrato de experiência, ele é um contrato por prazo determinado, com duração de 90 dias, que pode ser prorrogado, mas só uma única vez. E nesse tipo de contrato é necessário o registro da carteira, não sendo devido o pagamento de aviso prévio. Muita coisa que está aqui na legislação, nas fazendas, não se cumpre, né? Isso aí, vocês sabem como muita coisa da legislação do Brasil não se cumpre. Uma vez eu estava em Vitória do Mearim e foi uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Eu trabalhava com os fazendeiros lá, produtor de arroz. E esse produtor saiu escondendo menor de idade, saiu escondendo trabalhador que não tinha carteira assinada, uma loucura. Mas aí eles são atuados de qualquer jeito, só que só pega o primeiro sai espalhando para os restos e os restos não são multados. Mas é bem difícil mesmo, professora, essa situação na área rural, principalmente nesses municípios mais distantes, ter alguém com carteira assinada. Mesmo os que moram na área, que é vaqueiro, caseiro, dificilmente. Dificilmente tem carteira assinada. A não ser que realmente já seja uma empresa mesmo grande, rural, aí eles cumprem a legislação, mas fazenda, assim, pequena, muito difícil cumprir toda a legislação.
Aí o contrato por pequeno prazo, o produtor rural, pessoa física, vai poder fazer a realização do contrato de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária, por exemplo, serviços de culturas rotativas, vacinação de gado, que é uma coisa mais rápida e só precisa naquele momento, elaboração de cerca. Então, uma mão de obra que ele precisa para um momento rápido. Aí acontece também o contrato por safra, né? Acontece muito esse tipo de contrato em fazendas grandes. Quem plantar uva, conheço gente que já foi daqui do Maranhão, só colheu uva, mas não tinha contrato. Mas foi só com essa função de participar da colheita de uva. Então, para fruteiras, essas colheitas, geralmente os produtores preferem mulheres, né? Porque devido à delicadeza das frutas. Então, o contrato por safra é aquele cuja duração depende de variações estacionais e sazonais da atividade agrária. São tarefas normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita. É uma modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado, sendo que a data de encerramento está vinculada ao término do plantio ou da colheita. Então, o produtor contrata por uma fase, né, para uma fase. Aí, o contrato por safra, ele tem o salário mínimo vigente, o produtor recebe 13º, férias acrescidas de 1/3, FGTS, horas extras, se tiver, e adicional noturno. Eu coloquei só uma observação que a hora noturna não é reduzida, tem o mesmo 60 minutos, né? E em lavouras, essa hora noturna é considerada a partir de 21 e indo até 5 horas da manhã. Agora tem um acréscimo, né, no pagamento. Se a pessoa trabalha à noite, ela recebe 25% a mais da hora. O contrato por jornada de trabalho é mesmo aplicado aos demais empregados, com 44 horas semanais, não podendo ultrapassar 8 horas diárias, né? E jornadas extras pode-se acrescentar o máximo de 2 horas remuneradas, em 50% no valor da hora normal. Aí, no caso de rescisão contratual por parte do empregador, né, o empregador quer tirar o trabalhador antes do prazo estabelecido, ele vai ter que indenizar ele. Essa indenização vai ser equivalente a 50% da remuneração do empregado até o final do contrato, além dos trabalhistas já serem elencados. Por isso que também que o produtor não fica pesado para o produtor, né? Assinar essas carteiras é meio complicado. Rescisão pelo empregador, né? Tem a rescisão pelo empregador com justa causa, assim como tem para qualquer emprego, né? Com justa causa e sem justa causa. Com justa causa, né? Cito alguns motivos aqui do trabalhador ser demitido por justa causa, que é desonestidade, como furto, roubos, fraudes no serviço, independente do processo criminal. Um dia desse aqui em Imperatriz, um vaqueiro foi demitido porque estava vendendo os bois do chefe dele. Então, acontece muito em fazenda isso. Má conduta, mau procedimento, como comportamento desabonador no meio rural, negociação por conta própria, sem que tenha permissão do empregador, má vontade no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual em serviço, e o abandono do trabalho por mais de 30 dias consecutivos sem justificar essas faltas. Então, tem a falta leve, né? Tem a falta leve que o produtor pode dar só uma advertência, a falta grave, suspensão, e a gravíssima, demissão mesmo. Rescisão pelo empregado. O empregado, ele pode quebrar o contrato, né, rescindir, tanto pedindo demissão, porque ele quer sair mesmo, ou ele pode pedir de forma indireta, que é quando ele tem algum motivo por ele estar pedindo essa demissão, né? Por exemplo, quando ele se sente ofendido pelo empregador,
reduzir o trabalho por peça ou tarefa de forma a afetar o salário, a remuneração dele. Serviços exigidos do empregado superiores às suas forças, então, isso também tá na legislação que a gente não pode fazer serviços, acontece muito, mas a gente não pode fazer serviços acima das nossas forças físicas. O empregador e os prepostos, que são os encarregados, tratam o empregado com muito rigor. Correr perigo de manifesto mal considerável, como, por exemplo, que ele peça para ele fazer alguma coisa que ele não considere legal. Não cumprir o empregador as obrigações de contrato, que é o que mais realmente dá a rescisão indireta, e o empregador pratica contra o empregado, as pessoas da sua família, condutas contra a honra e as reformas trabalhistas, né? Houve a reforma trabalhista, e essa reforma trabalhista trouxe algumas mudanças, né? Aí eu estou citando duas aqui, que é em relação ao transporte de trabalhadores e o contrato de trabalho intermitente, né? Que é um trabalho esporádico. Em relação aos transportes de trabalhadores, o tempo que o empregado demorar para se deslocar do trabalho, sendo que não há transporte público onde ele reside, não vai ser mais computado como hora trabalhada. Antes dessa reforma, né, em locais onde não havia transporte público, desde o momento que ele subisse no transporte da empresa, essa hora já era computada como uma hora trabalhada pelo trabalhador. Aí, com a reforma, isso foi modificado. A hora sai contada a partir do que ele bate o ponto dele na empresa mesmo. Aí, os contratos intermitentes, que é contrato esporádico, né? Antigamente, eles não eram previstos na lei, é como não existisse, não tinha nenhuma garantia de direito para o trabalhador. Aí hoje ele segue com os direitos garantidos, né? O empregador contrata o funcionário para trabalhar esporadicamente. No âmbito rural, esse tipo de contratação ocorre normalmente em produções agrícolas, produção por safra, e apesar de a nova disposição legal não determinar o mínimo de horas para a contratação, as regras gerais vão valer para esse tipo de trabalho. As horas máximas de jornada são de 44 horas semanais e 220 horas mensais. Aí, pessoal, acabou essa parte de legislação trabalhista. E aí, o que é que vocês acharam? Porque senão você vai falar só eu. Acho que uma dificuldade aí na parte de demissão é você provar muitas situações, né? Então, por exemplo, você provar que o trabalhador rural está, por exemplo, roubando algum tipo de produção ou alguma coisa assim, né? Então, isso é muito difícil. Eu já vi muitos e muitos casos da pessoa falar, não, demiti fulano e tal porque ele estava roubando. Aí, geralmente, demite quando é carteira assinada, demite mesmo sem justa causa, porque quando você dá a justa causa e o trabalhador recorre, você tem que ter prova. E aí o cara tem certeza que ele roubou, mas não tem como provar, né? Vai depender do que ele roubou, né? Por exemplo, esse vaqueiro, ele era o gerente, mais ou menos, da fazenda, e é um produtor grande aqui da região de Imperatriz. Ele estava levando os gados, né? E acordando, ficando com dinheiro, roubava um tantinho aqui um mês, outro tanto outro mês, até que um dos compradores que ele ofereceu ligou para o dono da fazenda e perguntou como é que ia ser a negociação. Aí que ele descobriu. E também ele descobriu e viu a ferra do gado, né? Então, hora ou outra, quando é gado, assim, hora ou outra vai ser descoberto. Mas, assim, quando, por exemplo, está desviando alguma parte de produção, fruteira, essas coisas já é mais difícil, né? De pegar mesmo. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente?
Não. Da parte de legislação, eu acho bem mais chata, eu prefiro falar realmente dos fatores produtivos, né? Mas faz parte da disciplina de vocês. Aí, gente, continuando falando da segurança do trabalho, né? É um conjunto de ciência, tecnologia, medidas técnicas, administrativas e, sobretudo, comportamentais, que vai ter o objetivo de proteger a integridade do trabalhador em seu ambiente de trabalho, visando eliminar condições e procedimentos não seguros e evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Então, muitos para a área rural, né? O que mais acontece para nossa área de acidentes é manuseio de máquinas e equipamentos agrícolas, no manuseio, na aplicação e preparação de defensivos agrícolas e exposição do trabalhador a animais peçonhentos. Esse manuseio de maquinários e equipamentos acontece demais, porque o produtor, né, o operador, ele tem mania assim, eu já faço isso há muitos anos, né, ele já se garante muito, e numa faltinha lá de atenção acaba acontecendo algum acidente, então ele não toma mais cuidado, como a gente no início, fazendo alguma coisa no início. Aí acontece muito. A mesma coisa acontece em aplicação e preparação de defensivos é difícil, principalmente em propriedades pequenas. A gente olhar uma pessoa aplicando agrotóxico com EPI, né? É muito difícil mesmo. Pois é, mas o povo tem uma resistência muito grande ao uso de EPI. Muito grande. Eu vejo isso, eu conheço pessoas que têm em pequena escala, mas tem produção e é complicado. O povo não quer usar. É um negócio de estar quente, que não sei o quê, que não sei o quê. Eles não entendem mesmo. Quanto mais na verdade, para tudo, quanto mais velho for o produtor, eu sinto mais dificuldade de inserir qualquer tipo de tecnologia na fazenda. Eles são muito difíceis de lidar. E o que eles mais alegam é que fica muito desconfortável. Fica mesmo, né? Isso aí é verdade. Fica mais desconfortável, mas a gente tem que tentar conscientizar eles de usar pelo menos uma máscara, aplicar sempre de calça, tá de luva quando for manusear, para ver se eles vão mudando a concepção deles. Porque... Essa situação de usar luvas, eu aprendi da forma da dor. Aconteceu um acidente? Não, alguma coisa furou, uma bactéria, alguma coisa. Eu sei que eu passei uma semana indo para o curso e ficar sentada lá. Parece que tinha um coração no meu dedo. Aí depois disso, agora, toda coisa, até limpar em volta dos vasos ali é de luva. Aí alguém vê e diz assim, mas tu é chique, usa luva. Eu digo, pois é, não quero provar novamente do que eu já passei, não. Mas não deixa de ser uma ignorância da parte da pessoa, né, que faz esses tipos de comentário. Aí a gente tem que tentar informar, né, da importância, fazer nossa... E a exposição do trabalhador a animais peçonhentos, né, o ideal é que tenha o soro perto, mas também não acontece muito. Um dia também desses, eu estava em Petrolina e um trabalhador sofreu um acidente com um facão, invadiram mais terras, vocês que são daqui de perto, invadiram mais terras aqui da Suzano, não sei se vocês estão sabendo. Um movimento sem terra. Fiquei sabendo disso semana passada, eu visitei lá o 1700, fui conversar lá com a presidente da associação, e ela comentou, né? E aí, ela falando da dificuldade que a Suzano tem de retirar, porque se fosse um fazendeiro qualquer, o cara botava muito policial armado lá e todo mundo corria, né? Agora, Suzano não pode nunca fazer um negócio desse, né? E o fazendeiro expulsou eles, foi a bala mesmo. Não ficaram nem um dia lá. Agora, como é empresa, eu fiquei sabendo que eles vão ser retirados agora em janeiro, não sei se é verdade. Mas tem alguma lei surgiu aí devido à pandemia, parece que está travando de expulsarem eles da terra. Aí tá, esse senhor, ele estava roçando
um dos invasores da terra, roçando junqueira, e cortou a perna dele. Ficou sangrando lá, até porque começou a chover e ele não parou, né? E aí fica muito liso tudo, e acabou sofrendo um acidente. Então, é muito corriqueiro mesmo, acontece demais. E essa invasão que a pessoa lá me falou é que esse lugar que eles invadiram é justamente a área de preservação, né? Tem uma área muito grande lá de preservação, né? É só a área de preservação. Ah, não, agora eles invadiram também parte do eucalipto mesmo. Tem parte São mais de 1.000 famílias que já estão lá. E eles iniciaram na área de preservação da Suzano, que é a única que eles têm no Brasil. E agora eles invadiram mesmo, como acho que eles viram assim, a Suzano não fez nada. E agora eles entraram para o eucalipto mesmo. Estão tirando o eucalipto. Essa invasão lá tem até CNPJ, isso aí é uma empresa já. É uma empresa, diz que parece que são 10 advogados que estão tomando de conta. Eu conheci lá, tem o pessoal da polícia que foram lá para prender arma, né? É quando chega 10 advogados lá já. Pois é. Aí para lá eu atendo 20 produtores, né? Na Estrada do Arroz. Então, para lá tá ficando muito perigoso. Um dia desse roubaram uma caminhonete da Suzano. 3 funcionários saíram correndo, foram encontrar eles de noite. Gente, aí tá difícil para lá, viu? Mas é assim mesmo. Então, ó, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a atividade agrícola está entre as 3 mais perigosas para os trabalhadores. Então, é necessário, né, que os trabalhadores tenham consciência dos riscos que eles estão expostos no trabalho, e que eles saibam como agir, né? Quais são as medidas de segurança que eles têm que ter para evitar que aconteçam esses acidentes, e que eles conheçam, né? Tenham conhecimento sobre as leis e as normas que regem a segurança do trabalho. Então, tem riscos ambientais e riscos de acidentes de trabalho. Aí os riscos ambientais, eles são classificados em físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos, biológicos. E os riscos físicos, eles são riscos, né, que são causados por agentes que modificam as características físicas do meio ambiente. Para o meio rural, vocês conseguem me citar algum risco físico? A maioria desses riscos físicos, eles são propagados pelo ar. Tem calor, tem pó, poeira, né? Eu citei aqui alguns exemplos, que é radiação solar, os ruídos, vibrações, né, também, através do manuseio de máquinas, ruídos provenientes de tratores, radiação solar, são riscos físicos. Os riscos químicos são os mais fáceis para a nossa área, né? São fatores que têm a capacidade de penetrar no organismo do trabalhador por via respiratória, ser absorvido pela pele ou ser ingerido. E aí, gente, me risquem riscos químicos, me citem. Veneno. Que é o... né? Aplicação de herbicida, de esses outros produtos sem uso correto de EPI. Então, contato com fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, os produtos veterinários também, venenos para controle de inseticidas, né? De parasitas e outras substâncias. Aí os riscos biológicos são causados por agentes biológicos, que são micro-organismos. Eu já passei por esse risco. Um trabalhador de maneira direta ou indireta, né? Foi em Santa Rita, a última cidade que eu trabalhei antes de vir para cá. Um fungo veio sobreviver na minha pele. Apareceu uma manchinha na minha pele e essa manchinha foi crescendo. Aí eu fui ver o que era, e era um fungo do solo. Eu fiz exame de raspagem e era o fungo do solo. E foi bem pertinho do plantio, então foi a hora que eu mais tive contato direto com o solo. Então eu já
já sofria esse risco biológico. Contatos com agentes infecciosos, como fungos, bactérias e outros protozoários, podem ser citados aqui como riscos biológicos. Aí os riscos mecânicos também acontecem muito, né? Esses riscos mecânicos já são considerados acidentes, né? Acontecem pela falta de organização e segurança no trabalho, como arranjo físico deficiente, uso de máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, ou defeituosas, ou entre outros, né? E no caso, são acidentes envolvendo animais, ocasionando cortes, esmagamentos, choques, lesões corporais, entre outras coisas. E os riscos ergonômicos, né, que acontecem em razão de fatores como esforço repetitivo, esforço físico, má postura, longas jornadas de trabalho, condições climáticas, luminosidade, entre outros. Aí, por exemplo, o levantamento manual de cargas é um risco ergonômico. É risco mais aqueles que a gente exige uma postura melhor, que mesmo a gente fazendo essa postura melhor, a gente acaba sentindo de qualquer forma. Má postura durante o plantio, durante a colheita, o posicionamento incorreto do pulverizador postal e diversos fatores relacionados à falta de conforto do empregado ao realizar suas atividades laborais. Aí, os acidentes, né? Deixa eu ver. Ficou trocado aqui, tá? Mas os acidentes de trabalho, eles podem ser típicos, atípicos e também acidentes de trajeto. Então, os acidentes de trabalho é todo aquele que ocorre durante o exercício da atividade profissional, que cause lesão corporal ou perturbação funcional, podendo levar à morte ou ocasionar danos permanentes ou temporários à capacidade produtiva. O acidente típico, eu coloquei a queda de uma escada, poderia ser qualquer queda, é qualquer acidente que decorre da característica da atividade profissional que o trabalhador exerce, ocorre de maneira súbita no local de trabalho, durante o horário de expediente e agride a integridade física e ou psíquica do trabalhador. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma queda de escada, né, que ele pode ficar paraplégico, ele pode morrer mesmo no local, bater cabeça, morrer no local. Então, são tipos de acidente típico. Os acidentes atípicos podem ocorrer dentro ou fora da empresa. Uma doença profissional, são classificados, né, como doença profissional, que é a doença ocupacional, e a doença do trabalho, né? Aí, exemplos de doença profissional são os esforços repetitivos, né, que a gente faz durante o trabalho. E a doença do trabalho, a diminuição de audição devido aos ruídos, né? Então, a doença ocupacional, a profissional, está mais ligada realmente à execução do que a gente faz, né? Algum movimento repetitivo do trabalhador. Já a doença do trabalho, né, ela está ligada a fatores externos, mas que são fatores que podem te trazer alguma doença, mas não é uma coisa que tu realmente está executando. E o acidente de trajeto, né? Que é o acidente que pode ocorrer durante o trajeto do trabalho, do local, e pode ser no início ou no fim do expediente do trabalho. Tanto indo quanto voltando do trabalho para casa, é considerado acidente de trajeto. E a ergonomia, né, que é o que eu falei, que é buscar a adaptação do ser humano ao seu ambiente de trabalho, proporcionando que ele trabalhe com bem-estar, e esse bem-estar vai fazer com que ele faça o trabalho com maior produtividade. Então, o que traz mais na nossa área? Doenças são capinas, plantio, pulverização, né, que a gente acaba forçando muito a coluna.
E geralmente os trabalhadores não se importam se eles estão fazendo. É difícil, na verdade, uma pessoa que se importa se ela está fazendo isso numa postura correta, numa postura mais ereta ou não. Pulverização, então, capina, plantio, pulverização manual, colheita, poda e carregamento de peso, né? São atividades que mais forçam a gente fisicamente, principalmente a coluna, e aí acabam trazendo doenças, né, pra gente. Aí, gente, tem essas doenças LER, TORD, que são essas doenças de trabalho ocupacional, doenças ocupacionais, tá? Segundo o Ministério de Saúde, a definição de LER e TORD é um fenômeno relacionado ao trabalho. São danos decorrentes da utilização excessiva imposta ao sistema músculo-esquelético e da falta de tempo para a recuperação. Então, são lesões por esforços repetitivos e DORT são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Deixa eu ligar a luz aqui rapidinho. Escureceu muito. Aí, gente, caso seja da curiosidade de vocês, que vocês queiram consultar, o Ministério da Saúde, do Trabalho, ele lista uma série de doenças que são relacionadas ao trabalho. Tá. Aí, falando um pouquinho das normas regulamentadoras, das NRs, né? Requisitos e procedimentos obrigatórios para promover a saúde e a segurança no trabalho para as empresas públicas e privadas estão nas normas regulamentadoras. A NR 31 trata de segurança e saúde no trabalho da agricultura, né, que é a mais voltada para a nossa área, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. E por hoje era isso que eu separei. Eu vou ver se um amigo meu que é engenheiro ambiental, eu trabalho com projetos agropecuários, né, com elaboração de projetos. Aí essa parte de licença, a gente sempre passa para ele. Então, eu vou ver se na aula que vem, se sobrar tempo, se não sobrar, eu coloco no grupo um videozinho que ele fale de ortoga, melhor para vocês, de ortoga d'água, de licenciamento ambiental, como é que está funcionando, muda muito, assim, a legislação em relação a isso, toda hora é atualizada a legislação em relação a isso. Aí, na aula que vem, a gente pode estar vendo isso. Aí, gente, a minha preocupação com vocês agora é o vídeo, tá bom? Porque ficou combinado da gente fazer esse vídeo. Quem não conseguir, de jeito nenhum, ir numa área ou no quintal, que tenha uma fruta, que tenha as frutas plantadas, para conseguir tratar e abordar daqueles temas, façam uma pesquisa sobre uma cultura que vocês mesmos têm interesse, de repente, de plantar e tentem falar dos requisitos da... Não é preciso fazer slide, nada, vocês vão falar como fosse um bate-papo. Aí, na hora que eu vou tentar falar um pouquinho mais de adubação química e ver as dúvidas de vocês, principalmente em relação a cálculo. E aí, pessoal? Beleza. Tranquilo. Gente, aí assim, não Para mim esqueça. tá tudo bem, porque o meu tá só concluir, cortar um pedaço que ficou ruim, que não tem nadinha mesmo, realmente. Para diminuir o tamanho para poder te enviar, fica melhor. Sim. Pois é, pessoal, mas assim, quem souber editar, melhor, né? Quem não souber editar, vai sem edição, porque durante a semana também não tem tempo para estar vendo isso. Aí hoje tem quantas pessoas participando? 15 pessoas, né? Geralmente é o que participa, 15 pessoas. Aí então seriam 15 vídeos. Na verdade, 14, né? 14, porque não conto muito. Mas assim, geralmente são 18 alunos que participam, né? Na verdade, tem 3 alunos lá da lista que eles nunca apareceram. São os Antônios. Acho que tem uns 3, parece.
Eu conheço esses Antônios aí, professora. Eles trabalham, um trabalha em Buritirana, não sei como é que é o acesso por lá, né? Mas eu sei que eles são... Já estudei com eles no agronegócio, são bem participativos, viu? Vai ver que não deu mesmo. Eu acho que no semestre que vem, se a pandemia deixar, eu acho que as aulas de vocês vão ser presenciais. Eu acho, né? Mas como já está voltando, né, as últimas notícias. E, gente, quem entrou depois, e eu ia falar outra coisa, é só a Soraya que quer ir para aula em campo? Para aula não, enfim, para fazer uma visitação, né? Que dia vai ser, professora? Na verdade, ela vai acompanhar a minha rotina de técnica. E vai ajudar no plantio. É dia de semana? Gente, assim, ó, na Fazenda da Esperança, geralmente eu faço visita dias de semana. Dia de semana dá para vocês. E se for em João Lisboa, eu faço final de semana. Essa da Estrada do Arroz eu posso ir. Dia de semana tem como. Pronto. Diego também. Durante a semana, final de semana, eu me organizo. Tá bom, quem mais? É só para fazer um controle, porque se eu tenho que falar com o responsável da fazenda e dizer mais ou menos quantas pessoas querem fazer essa visitação, entendeu? E nesse dia eu quero programar que seja o plantio da gente, que a gente está plantando maracujá lá e açaí. O açaí, só se vocês forem em janeiro. O planejamento da gente está para o plantio em janeiro. Aí lá a gente já fez a abertura de cova, adubação, e agora está esperando, né, os dias, e a gente vai prosseguir com... deixa eu interromper esse compartilhamento. Prosseguir com o plantio agora. Mas... Aí tu tá pensando em fazer quando? Em janeiro? Gente, para mim o melhor é agora, em dezembro. Tem alguns plantios, mas assim, eu continuo instalando plantio de dezembro e janeiro, vocês que sabem. Carol. Eu queria saber se a maioria conseguiria ir dia de semana ou se o melhor seria final de semana. Porque o Diego disse que dá qualquer data. Eu tenho que saber a data. Eu também, professora. Pode ser dia de semana. A questão é a data mesmo, para a gente se organizar. Pode ser meio de semana ou final de semana, entendeu? Então, tendo uma data, eu acho que fica mais fácil para a gente estar se organizando para ir. Tá bom, eu ainda não fechei meu calendário com eles, entendeu? Essas visitas de dezembro. Mas na hora que eu fechar, eu aviso vocês. Aí o melhor para vocês, então, é Fazenda da Esperança, né? Eu queria que vocês fossem mais para João Lisboa, porque apesar da aventura rural ser maior, porque é mais longe, a estrada é pior, mas lá os planos serão maior, entendeu? Na Fazenda da Esperança, devido às possibilidades, como a fazenda estava praticamente falida e eles estão reiniciando agora, o plantio de açaí vai ser um pouco maior do que o de maracujá, mas o de maracujá que vai iniciar agora é pequeno. O de João Lisboa não, já é 500, o de João Lisboa já tem área, a gente já vai instalar com 500 ou 400 pés, se eu não me engano. Aí vocês decidem, porque João Lisboa teria que ser final de semana. Se não chover, aí passa carro lá, qualquer... Aonde é que é em João Lisboa? Qualquer carro. Gente, o povoado lá é Barro Branco. Nunca nem ouvi falar desse nome. No caso, vocês teriam que me encontrar em algum lugar para ir me seguindo. Entendeu? Logo lá, vocês não acertam sozinho, porque entra numa estrada, numa fazenda e vai embora mesmo. Eu acho que vai ser o jeito a gente fazer na Fazenda da Esperança. Aí, se vocês quiserem ir de novo para o plantio do açaí, a gente vai de novo. Porque lá o início do plantio do maracujá vai ser pequeno. Eu falei que eu consegui nos dois, porque aí eu consigo me organizar, entendeu? Eu consigo me organizar a agenda, aí eu posso ir tranquilo nos dois. Tá, quando eu fechar, então, as datas, eu vou ver se tem mais algum produtor que vai instalar plantio agora em dezembro, porque alguns plantios, inclusive tem um policultivo muito legal que a gente está fazendo aqui também na Estrada do Arroz, todo planejado no espaçamento, vai ser mamão, maracujá e limão Tahiti, também era muito interessante vocês visitarem, a estrada é boa também para lá. Mas não vai dar para vocês fazerem um monte de visita, né? Acho que vai ser só uma mesmo. A não ser que a gente rodasse, mas aí não dá para praticar nesse dia. Pois é, gente. Aí, quando eu fechar a data, acho que é melhor assim. Fechando a data, eu aviso vocês da Fazenda da Esperança.
Aí todo mundo vai se organizando. Pois é. E Ana, aproveitando que a gente está falando de produção, tu conhece alguém aqui na região que já está plantando pitaia? Eu conheço um produtor que ele planta lá na Estrada do Arroz, mas é bem ruim a área dele, bem é na beira do rio Angical. É o que é pequena? Pequena a propriedade? Não. Não, Ela falou ruim. O acesso tá, o acesso. Aham. muito ruim. E muito perigoso para lá também que está agora. Pois é, mas tem ele. Diego, o produtor que você visitou lá em Balsas é um que compra, que está implantando e também fazendo um melhoramento de uma espécie de pesquisa de melhoramento genético, de variedades mais produtivas, etc. O pior que não. Na verdade, eu pensei que ele estava produzindo comercialmente. E aí, um amigo meu que me indicou. Quando eu cheguei lá, ele plantou só para consumo dele mesmo. Aí são 18 estacas só. Ah, tá. É porque outro dia eu vi uma reportagem, que está iniciando, mas junto com esse ele está fazendo tipo uma adaptação, uma pesquisa. Ele até parece que policial aposentado, alguma coisa assim, o professor. Aí está iniciando, aí quando falou, eu achei que fosse essa pessoa. Para lá, para lá. Já vi uma reportagem de uma mulher que tinha em Montes Altos, mas eu não conheço, não. Vou só ver quem está aqui confirmando. Foi bom porque eu vi lá pela primeira vez, eu vi o fruto no pé, que eu não tinha visto ainda fruto assim no pé, né? Então foi legal ver. E a parte que me animou também mais ainda é porque assim, ele plantou e ele sem cuidado nenhum, sem fazer as podas, sem nada, e elas estão produzindo. Vocês vão ver no vídeo. Ficou bem legalzinho o vídeo. Vai fazer com madeira, é? Tem duas opções, né? Tem o eucalipto e tem o concreto. Aí eu vou estudar pelo tamanho da área que eu quero começar, é uma área pequena, e aí eu vou fazer os cálculos para ver o que compensa, né? Que um concreto é mais recomendado. Inclusive, se for para produção orgânica, não pode usar o eucalipto tratado, né? Aí teria que ser o concreto. A gente quer produzir orgânico. Depende do mercado, né? Mas a diferença de preço, Diego, não é tão grande não, da estaca de concreto para a estaca de eucalipto. O eucalipto ele tá um pouquinho caro. As estacas que eu andei Pois é a mesma estaca do padrão de cerca? Aí depende, porque assim, se tu for colocar, por exemplo, quatro pés por estaca, tem que ser uma estaca mais grossa, aí tem que ser já mais um mourão, né? Se tu for fazer, por exemplo, duas plantas por estaca, aí pode ser aquela estaquinha de 6 a 8, entendeu? Uhum. Pessoal, então é isso, viu? Boa noite para vocês. Gente, qualquer dúvida, não, assim, principalmente cálculo, se vocês receberem uma análise, estão com dúvida, querem recomendar, o meu telefone está disponível. Alguém perguntou o meu telefone. Gente, o meu telefone, se vocês forem lá nos contatos, tá bom? Do grupo de fruticultura, meu telefone está lá. Aí vocês me enviam o vídeo por lá, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou tentar. Se der tempo, não é para dar tempo, né? A próxima aula é para vocês mesmos, mas se der tempo, a gente tira. Vou fazer, sei lá, uma aula de resumo, principalmente para cálculo. Então, tá bom, pessoal? Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Até a próxima, no dia 4. Boa noite, gente. Bom final de semana para todos. Bom final de semana. Boa noite.